Eita, muito bem, tá? Olha, conforme o prometido, eu estou aqui nos estúdios da Jovem Pan News com a médica neurologista Gisele Teotônio, tá? Olha, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu estou impressionado com o número de informações que ela já me passou aqui relacionadas às dores de cabeça. Só uma correção, eu tinha falado 200 tipos de enxaqueca, não é? Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. São 200 tipos de dores de cabeça. Se você não sentiu, de acordo com ela, em algum momento você vai ter um desses tipos também aí na sua vida. Ela traz essa informação e a gente quer dividir com você, amigo ouvinte aqui da Jovem Pan News, porque no geral, né, com tantas informações, tanta coisa relacionada à economia, à crise de um modo geral, com certeza você deve ter dor de cabeça ou sofrer há algum tempo com isso. Ela pede exatamente atenção para as dores de cabeça. Quer dizer que não é tão simples, não é só botar um pano com batata, essas coisas populares, nem ficar se automedicando, não. Tem que ter uma atenção clara a respeito da dor de cabeça, que ela pode revelar algo mais sério. É isso, doutora Gisele? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Nós temos essa quantidade enorme de dores de cabeça, 200 tipos. As pessoas precisam saber disso, porque muitas vezes elas, aliás, quase todas as vezes, se automedicam e com isso podem agravar o problema, né? Precisa primeiro saber qual a causa daquela cefaleia, daquela dor de cabeça, para poder tratar corretamente. Quando a gente está falando de dor de cabeça, eu estou aqui, estou apresentando o programa, sempre estou com um volume alto e tal. Um dia eu senti uma dor de cabeça, posso ter dormido mal, comido alguma coisa, é uma coisa eventual. Mas há pessoas que reclamam de dor de cabeça quase sempre no mesmo horário, ao final do dia. Essa que insiste é a que a gente deve se preocupar, ou também a ocasional tem que ter um alerta? Existem muitos tipos diferentes. Existem as ocasionais que são fortes, né, de forte intensidade, que deixa a pessoa de cama e ele vai procurar um neurologista, ou pelo menos vai procurar um clínico que o oriente. E aí, depender da causa, vai ser instituído o tratamento, mesmo sendo rara, né? Mais comum o paciente procurar quando ela se torna um problema frequente, né? Mais do que 2 crises na semana, em geral, já é para ficar um pouco mais ligado em procurar um especialista para um diagnóstico daquelas dores de cabeça. E claro, se existe uma dor de cabeça atípica, diferente, que nunca aconteceu, uma dor de cabeça que vem acompanhada de mais sintomas neurológicos, com alteração da visão, com a perda de força, perda de sensibilidade, aí é lógico que a procura deve ser emergencial. Perda de sensibilidade quer dizer que é possível uma dor tão intensa que leve a isso também, doutora? Sim, aí vai depender da causa, né? Às vezes, uma cefaleia pode ser o início de um AVC, porque a gente sempre divide. As cefaleias, elas podem ser a própria doença, que são as chamadas cefaleias primárias, ou pode ser um sintoma de uma outra doença por trás. E aí são as cefaleias secundárias a algum transtorno. E aí são inúmeros transtornos, inúmeras as doenças que podem levar ao quadro de dor de cabeça, desde um simples sinusite até um tumor cerebral. Nossa, tá aí então o alerta já para você, amigo ouvinte, aqui da Jovem Pan News, do programa Supermanhã. Ao meu lado, a médica Gisele Teotônio, ela é neurologista especializada nesse tema aí, que deve ser o tema que atinge o Brasil inteiro, né? Dor de cabeça, 200 tipos existentes de dor de cabeça. A cabeça dói sempre no mesmo local ou pode doer em vários pontos? Eu falo isso porque a imagem clássica é a pessoa com a mão nas têmporas, né, do lado da cabeça, massageando, mas não é só aí que pode doer, doutor? Não, pode doer em qualquer local da cabeça, inclusive na face e até no pescoço. No pescoço? Pode se originar do pescoço uma dor de cabeça. Então, a localização é um dos critérios que nós utilizamos para diagnosticar. Nós seguimos uma classificação que é internacional, em que são encaixados critérios diagnósticos. Aí nós vamos analisar a localização, o tipo da dor, se é latejante, se é uma pressão, se é uma pontada, tipo uma facada na cabeça. Então, o paciente ele tem que detalhar todas as características da dor, para que o neurologista consiga fechar um diagnóstico para o correto tipo de cefaleia que o paciente apresenta. Entendo. Tem idade para ter dor de cabeça ou criança também tem dor de cabeça? Porque eu sei que o problema de visão, né, me lembro que no passado tinha uma campanha, a escola pública tinha essa campanha, os médicos oftalmologistas iam na escola
E aí eles identificavam algumas crianças que escreviam mal, né, que tinham dificuldade de atenção na sala e se queixavam de dor de cabeça. Quando ia tratar, o problema, na verdade, era na visão. E aí um óculos corrigia e resolvia todos esses problemas. Isso pode... tem idade para ter dor de cabeça, doutor? Não tem idade. Pode acontecer na criança, no adolescente, enfim, qualquer idade. Lógico, preocupa mais nos extremos de idade. A cefaleia que acontece na criança e no idoso deve levar o paciente logo a procurar auxílio com o neurologista para o diagnóstico, porque as causas secundárias mais graves são até mais comuns nessas faixas etárias. Isso é considerado um sinal de alerta, o início de uma cefaleia nessas faixas etárias. Então, criança que está falando com o pai, com a mãe, ou na escola, né, para os professores, se essa conversa é recorrente, é importante investigar. Precisa valorizar. Claro, é muito comum também enxaqueca na infância, né? E às vezes os hábitos daquela criança precisam ser modificados para que ela se livre das dores. E hoje em dia, até os hábitos errados dos adultos têm passado para as crianças, que é a automedicação. Então, os pais muitas vezes escolhem qualquer medicação e oferecem à criança e vão gerando uma dor de cabeça que é chamada cefaleia por uso excessivo de medicação. O uso excessivo de analgésico, um uso superior a 2 comprimidos semanais, pode agravar o problema de uma cefaleia primária como a enxaqueca. Inicialmente esconde, mas o excesso também pode provocar. O excesso também pode provocar, então tem que ser o remédio correto para tratar. Também não pode deixar a criança sentindo dor. Sempre trata com remédio, doutora? Ou tem alguma forma, um repouso, uma tranquilidade, né? Ficar num ambiente silencioso, algumas horas de sono, podem ajudar a passar a dor de cabeça? Sim, pode ajudar a depender do tipo, né? As dores de cabeça mais comuns são a cefaleia do tipo tensional, que vem muito do estresse ou até de uma noite mal dormida, de uma refeição que alguém pulou, deixou de almoçar, pode vir uma dor em peso, vem mais na testa, ou pode vir na parte de trás da cabeça. Não é uma dor que incapacita, que deixa a pessoa de cama, ela costuma ser de moderada intensidade e normalmente a pessoa vai se medicar com qualquer analgésico, mas há necessidade de investigar se é uma cefaleia do tipo tensional ou uma enxaqueca. As medidas gerais incluem repouso. Na maioria das vezes, a enxaqueca, que é a dor que mais leva o paciente ao consultório por ser de forte intensidade, às vezes latejante, no local que você disse que se lembra das fotos das mulheres sentindo bem acima das orelhas, nas têmporas. Esse é o local que costuma latejar muito na enxaqueca e levar a pessoa a ficar de cama, porque qualquer movimento da cabeça agrava a dor. E aí, na crise, o ideal é procurar, sim, repouso, silêncio, escuridão, bolsa de gelo no local onde iniciou ajuda a melhorar, porque diminui o processo inflamatório que é o que acontece nas crises de enxaqueca. E claro, medicar o quanto antes para inibir essa crise de tomar uma proporção maior, de durar dias sem passar. Mas tem que medicar com o tratamento correto. Muito bom. A senhora está falando aqui de dores que podem ser intensas e que podem passar mais de um dia. São dores que afastam as pessoas do trabalho. Sim, as dores que afastam as pessoas do trabalho chegam a cometer até cerca de 20% da população. Então, a enxaqueca, quando ela se torna muito frequente ou muito incapacitante com crises fortes, ela é considerada uma das doenças mais incapacitantes que existem pela Organização Mundial da Saúde. Está entre as 12 mais incapacitantes, porque num dia de enxaqueca é muito penoso para o portador levar o trabalho a sério, porque é difícil qualquer movimento da cabeça, como eu disse, qualquer pisada no chão faz a cabeça parecer que vai explodir. Na verdade, todos os portadores, eles precisam saber que existe tratamento. O tratamento não é à base de analgésicos, existe tratamento específico, às vezes até, hoje em dia nós temos técnicas mais modernas, como até a aplicação de botox para tratamento de enxaqueca, existem aparelhinhos que emitem ondas elétricas para poder inibir as enxaquecas, além dos tratamentos medicamentosos e, lógico, regular o estilo de vida ao mesmo tempo. Então, há necessidade de um acompanhamento com o neurologista para se livrar dessas dores. Pois é, o diagnóstico preciso é quem vai levar, claro, ao tratamento, claro, com muita eficácia nesse caso. A senhora falou muito em enxaqueca, disse que ela é mais comum. Por que as pessoas têm enxaqueca, então?
Então, a enxaqueca é considerada a segunda mais comum. A primeira ainda é a cefaleia tipo tensional. Tensional. Mas é a que é mais comum no consultório do neurologista por ser muito forte, né? E aí, nessa situação, o paciente ele se vê incapacitado e procura tratamento mais frequentemente. Há necessidade de tratar quando começam a recorrer às crises, né? Mais do que 2 vezes semanais. Há necessidade de fazer um tratamento preventivo dessas crises, porque o tratamento vai inibir que as crises ocorram e, se elas ocorrerem, que elas não incapacitem tanto. E há necessidade também de um tratamento na crise eficaz, que não faça a pessoa perder um dia inteiro do que quer que seja, de trabalho, de lazer. Impressionante. Essa daí é causada pelo quê? Tem fatores hormonais? A enxaqueca é de causa genética. Genética? A pessoa pode herdar da família? Herda. Meu Deus do céu. Meu amigo, você que está agora no trânsito, né? Você pode ter uma dor de cabeça e já herdou da sua mãe, não é? É genético. Esse traço também vai para... Essa pessoa herda geneticamente um cérebro que é diferente, ele é mais sensível, ele é quimicamente diferente. Quimicamente diferente, certo. Então, ele dispara um processo inflamatório, ele inflama recorrentemente, a depender de vários estímulos. Nós sabemos que tem muita influência, o estresse é um dos principais fatores desencadeantes, privação de sono, não dormir direito, né? E hoje em dia, com o celular ali de noite, perturba o sono de muita gente e tem se tornado até mais frequente, né? Você precisa acordar restaurado para não desencadear uma crise de enxaqueca. Alimentação inadequada e alimento, precisa ver qual é o alimento para aquele indivíduo em especial, porque a maioria dos alimentos em algum momento já gerou em alguém. Então, há necessidade de fazer um diário, anotando sobre as crises, para saber qual é o alimento que pode estar envolvido para aquela pessoa. Mas, no geral, café em excesso, ou até mesmo chocolate, algumas frutas mais azedinhas, as frutas cítricas, melancia, algumas pessoas disparam crise. Na comida japonesa, o shoyu, que tem um componente que é o glutamato monossódico, ele é um disparador químico também de enxaqueca. Então, assim, os alimentos mais enlatados, embutidos, cachorro-quente, que tem aquela salsicha... Mortadela, tá na moda também. Corante, refrigerante. Então, assim, a gente pede para que o portador busque alimentação mais natural durante o tratamento, para que aquele cérebro comece a disparar menos crises. E depois os hábitos saudáveis vão perpetuar aquela fase boa quando as crises não forem mais frequentes. Muito bem, tá aí você que está ouvindo aqui, Jovem Pan News, programa Super Manhã. Hoje, eu tenho aqui um quadro chamado Papo Cabeça, mas o de hoje já superou, né? Literalmente, hoje estamos tendo um Papo Cabeça aqui com a neurologista Gisele Teotônio, ela descrevendo, né, alguns dos 200 tipos de dores de cabeça existentes. A gente falava também nos bastidores que as mulheres são mais suscetíveis a dores de cabeça. E aí, em função de aspectos hormonais, a tensão pré-menstrual, também são momentos que podem acontecer dores de cabeça, doutor? Sim. No momento da menstruação ou no período perimenstrual, ocorrem mudanças hormonais significativas. Principalmente a queda do estrogênio leva o portador de enxaqueca a disparar a crise com mais facilidade. Então, a enxaqueca, que é conhecido como migrânia, é o nome científico, ela pode se exacerbar no período menstrual ou pode vir exclusivamente no período menstrual. E também o fato de a mulher portadora desses sintomas do período menstrual ou perimenstrual, são sintomas de ansiedade, já não dorme direito, isso facilita também o disparo de cefaleia tensional, além de enxaqueca. Olha aí, tá vendo? Então temos que ter, claro, toda uma atenção especial, claro, com as mulheres, né, de um modo geral, em relação a isso. A senhora falou também que tem, essa foi engraçada aqui nos bastidores, uma dor de cabeça provocada em decorrência durante a relação sexual ou também após o orgasmo, tem uma dor de cabeça relacionada? Isso. Existem a cefaleia pré-orgástica e a orgástica. Né? A pré-orgástica é que surge no período da excitação sexual. Normalmente envolve, acende a partir do pescoço, vai subindo uma dor em contração para a cabeça, uma dor em peso. Quer dizer que ainda nas preliminares, pode ter uma dor de cabeça.
Que coisa! E no orgasmo pode surgir uma cefaleia, que é a cefaleia orgásmica ou orgástica, que ela é explosiva, súbita, no momento do orgasmo, é de muito forte intensidade, e que os portadores começam a evitar o orgasmo para não desencadearem essa cefaleia. Impressionante. Quem apresenta essa cefaleia deve procurar imediatamente o neurologista para, primeiro, afastar causas graves, como ruptura de um aneurisma cerebral, que pode acontecer nesses momentos. Na hora H, além do orgasmo, a dor de cabeça, uma ruptura... De um aneurisma, pode favorecer. Mas algumas pessoas não apresentam nada disso, apenas apresentam algum distúrbio químico cerebral que favorece e há necessidade de tratar. Existe medicamento para tratar, para que a pessoa não precise, né, se privar desse momento. Pois é, doutora, que coisa, né? A única coisa que o brasileiro tem, né, em todas as classes é exatamente isso, e de repente acontece essa situação. O nosso produtor, Paulo Rocha, parece que ele tem alguma coisa semelhante, ele está aqui fazendo um gesto que não estamos interpretando, mas parece que tem relação com essas dores. Doutora, a experiência e o estudo, né, dessas 200 tipos de dores de cabeça indicam o quê? Os fatores ambientais são maiores que os genéticos ou há um certo equilíbrio para provocar esses casos de dor de cabeça? Há um equilíbrio, sim. A cada ano descobrimos novos genes envolvidos com as cefaleias, principalmente as primárias. Nós sabemos que na divisão entre cefaleias primárias é que acontece ali um transtorno no cérebro do paciente, quimicamente. Vai fazer exame, tomografia e ressonância e não vai achar nenhuma causa para aquela dor de cabeça. Mas o problema, ele existe. Ele é todo microscópico. E nós já sabemos o que causa. Agora, estamos mapeando geneticamente, aos poucos vamos descobrir todos os genes envolvidos. Às vezes, até cefaleias que a gente não imaginava ter envolvimento genético, elas vão passar já a ter uma causa genética nos próximos anos, não sabemos ainda. Em relação aos fatores ambientais, daí são muitos, né? A mudança climática pode favorecer, enfim, até no meio mesmo que está envolvido, calor em excesso, está no período do ano em que está mais quente, favorece, né, sair. Os extremos, para o enxaquecoso principalmente, os extremos são muito importantes como fatores desencadeantes. O frio em excesso, o calor em excesso, dormir de menos ou até dormir demais. Até dormir demais, né? Olha, a ressaca também provoca dor de cabeça, mas aí é falta de água no seu organismo, tá? Não se preocupe, essa você trata com mais facilidade. Pessoas que viajam frequentemente de avião, por conta da altura, a pressão da aeronave, podem sofrer de dor de cabeça também, doutora? Sim, existe a cefaleia do voo. Eu já tive uma dor de cabeça, mas não sabia se era o medo do voo ou decorrência não tive mais. Mas já aconteceu de chegar num lugar e às vezes você fica até meio desorientado para saber para onde ir, porque estava com dor de cabeça. Aí eu não sabia se foi o medo do voo, né, porque teve turbulência, e a turbulência é uma coisa ruim, ou era a pressão da própria aeronave. Mas há casos em que a pessoa recorrentemente, ao fazer uma viagem de avião, uma viagem aérea, tem dor de cabeça? Sim, há casos em que no momento de decolar ou de aterrissar, a pessoa sente uma dor, impressão de forte intensidade no fundo dos olhos. E aí ela cede espontaneamente assim que, né, atinge níveis normais, né, atinge o solo, enfim, ela passa espontaneamente quando ela é exclusiva da cefaleia do voo. Mas há necessidade de afastar causas estruturais também. Então, uma sinusite, pessoa que já está gripada e vai viajar, no momento do voo, pode sentir uma pressão maior, né, próximo dos olhos também, na face, na região das maxilas, na testa. Então, tem que ter um cuidado maior quem está gripado ao viajar, de usar descongestionante ou até mesmo soro fisiológico nasal para aliviar. Para você que ligou o rádio agora, vai viajar, então fica ligado, que se você tiver com esses sintomas de gripe, né, obviamente sinusite, pode também despertar isso. Eu estou conversando com a médica Gisele Teotônio, ela é neurologista e especializada em dores de cabeça. 200 tipos, pelo menos, já são catalogados. A senhora falou também de questão do maxilar. Eu, há algum tempo, né, entrevistei um profissional de odontologia
e ele falou que tem pessoas, né, que desenvolvem um problema na articulação, exatamente da boca, né, do movimento da boca, e às vezes isso desperta, detona uma dor de cabeça e é fruto dessa má formação lá, dessa mastigação às vezes errada, enfim, no maxilar. Quer dizer que um movimento na mandíbula afeta também a dor de cabeça, pode provocar dor de cabeça? Pode provocar cefaleia secundária, distúrbio nessa articulação, que a gente chama de ATM, articulação temporomandibular. É a articulação que faz abrir a boca. Pode doer ao mastigar alimentos. Abrir a boca pode ser doloroso, próximo do ouvido. Enfim, alguns sinais apontam para uma inflamação da cápsula dessa articulação. E a dor ela pode ser localizada na cápsula ou pode se estender para as têmporas. Pode gerar uma cefaleia exclusiva dessa disfunção ou pode engatilhar, quer dizer, fazer disparar uma enxaqueca em quem é portador de enxaqueca. Então, às vezes, há necessidade de tratar concomitantemente. Muito bem. Como é a forma de tratamento? Sempre é com medicamentos ou há modos de tratar? Primeira pergunta, né? Tem como tratar todas também, né? Ou aquelas que tem que ter um caso cirúrgico, por exemplo? Tem várias formas de tratamento. Isso vai depender muito da causa da cefaleia. Existem sim as cefaleias que têm tratamento cirúrgico, né? Se for uma cefaleia uma dor de cabeça vinda de um tumor cerebral, há às vezes necessidade de tratar cirurgicamente, depois ela pode se resolver com a cirurgia, ou até a cirurgia gerar uma outra cefaleia no local da cicatriz cirúrgica, né? Mas existem formas de tratar com medicamentos orais, existem medicamentos que mexem nesses neurotransmissores cerebrais, equilibrando. Então, pessoa que tem dores de cabeça muito frequentes, ela pode ter já um desequilíbrio nesses neurotransmissores que facilite o disparo de dor e desse processo inflamatório recorrente. Então, nós temos, nós como neurologistas, temos que reequilibrar através de medicamentos. Aí existem medicamentos orais de uso contínuo, existem outros de uso apenas nas crises de dor de cabeça, né? Então, a gente chama tratamento preventivo ou tratamento abortivo de crise ou para cortar a crise. Eles são necessários em várias das cefaleias, né? O tratamento da cefaleia secundária vai depender da causa. Se for uma sinusopatia, tratar aquela sinusopatia com antibiótico, uma sinusite, às vezes usa antibiótico e vai embora aquela cefaleia. E existem também novas formas de tratamento, como eu disse anteriormente, o Botox surgiu com a necessidade de algumas pessoas de tratar com medicamentos que não sejam orais. Existem tratamentos com estímulos elétricos cerebrais. Então, a cada ano surgem novas propostas de terapia nessa área e aí nós vamos atrás de trazer uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Graças a Deus, né, doutora? Eu já estava sentindo alguma coisa aqui, meu Deus, será que é dor de cabeça ou é impressão, né? Porque às vezes a pessoa adquire uma dor só de ouvir falar. Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Claro que a gente está detonando esse tema aqui, mas podemos voltar a conversar com a doutora Gisele Teotônio dentro da nossa programação. Muito obrigado. Ficou nervosa? Não teve dor de cabeça, né? Eu agradeço então, demais. Foi bom. A entrevista. Muito legal. Doutora Gisele Teotônio, até uma próxima oportunidade, neurologista especializada em dores de cabeça. Vamos marcar outro encontro aqui para provocar os ouvintes. Você vai ver o que é que vai aparecer por aqui. Até a próxima. Até, muito obrigada.